Está no ar o programa Papo Teológico com Maicon Oliveira. Muito boa noite, você que está ligadinho aí na rádio web TK Gospel. É um prazer estar com você aí, né, sintonizado, ligadinho na nossa rádio. Estamos aí com mais um programa Papo Teológico, chegando para abençoar a sua vida, né? E pedimos aí que você possa aí compartilhar com quem você conhece esse momento de conhecimento, né, de reflexão, de palavra, de tudo aquilo que a gente possa encerrar a nossa segunda-feira com chave de ouro, né? 2 programas muito bons que tivemos aí na antecedência, e esse para encerrar agora com a palavra de Deus para nós aprendermos um pouco e, claro, a praticar na sua vida e aplicar. Com certeza Deus é fiel para abençoar. Estamos aqui com o nosso fiel escudeiro aqui, o Patrick. Patrick, dê uma saudação aí para todos aí que estão ligadinho conosco aí. Boa noite, pessoal, aí então mais uma vez nesse final de segunda-feira com um novo Papo Teológico. E eu queria mandar um abraço aí para todo mundo que já está nos ouvindo. Não esqueça de mandar a sua mensagem para o WhatsApp da rádio 997-546922. Se você tiver alguma dúvida aí, alguma pergunta para nós, então mande um WhatsApp aí para nós que nós vamos estar respondendo aqui. E Maicon, qual vai ser o assunto do papo de hoje? É isso aí, o papo de hoje a gente vai dar de certa forma continuidade do que a gente estava falando semana passada. Semana passada a gente estava falando sobre as cartas paulinas, né? Foi um papo muito legal, nós estouramos o horário aí porque faltou tempo aí para a gente conseguir colocar e falar tudo o que tínhamos para dizer, né? Mas agora vamos sair um pouco de Paulo e vamos entrar aí nas últimas cartas do Novo Testamento, ali as que a gente chama de cartas gerais ali. Nós temos as cartas de Tiago, Pedro, João, né, o livro de Apocalipse, Judas, ali, Hebreus. Vamos do mesmo modo fazer um panorama de que são essas cartas, né, por que foram escritas, quais os seus principais conteúdos e alguma reflexão bacana que a gente pode tirar, que vai ser muito bom aí, com certeza vai abençoar a sua vida, né? Agradecer aqui o Isaías Croce aí, que mandou aí, que tá na escuta aí, Isaías. Um abração para ti, Deus abençoe você e toda a família aí do Labor Vida e nossos parceiros aí, sempre participando. E é isso aí, Patrick. Nós vamos começar por qual carta aí, para nós dar um panorama pro ouvinte, para ele poder conhecer essa carta aí? Vamos começar então pelo começo, eu acho, né, Michael? Acho que é melhor começar pela primeira carta. Não necessariamente foi a primeira escrita, mas é a primeira ali na ordem, né? Então vamos começar com Hebreus. É a grande carta de Hebreus, uma carta muito boa mesmo, ela é muito profunda. Eu até estou aqui com o livro ao meu lado para me auxiliar, de apenas 600 páginas mais ou menos o livro, apenas? Só falando sobre Hebreus. Confesso que eu não consegui terminar de ler ele ainda, eu estou na página, eu acho, 400 mais ou menos. E, gente, é um livro muito profundo, porque o livro de Hebreus é profundo, ele é bem denso, mas assim, é gratificante conhecer essa carta. Patrick, quem é que escreveu a carta de Hebreus? Essa é a questão que eu e o Michael estavam conversando hoje. Quem escreveu a carta de Hebreus, né? Até ele estava falando sobre um teólogo, né, que morreu agora em 2016. E ele perguntaram para ele quem escreveu a carta de Hebreus. Ele falou que tinha uma teoria de que era um tal de Apolo, o Apolo aquele de 1 Coríntios que Paulo cita. Mas ele disse também que não sabe e ia logo descobrir, afinal de contas ele tinha idade avançada. Tinha quase 90 anos. Pois é, então ele quis dar a alusão de que ele ir para o céu e ia descobrir lá, né? Então, porque, ninguém sabe. Essa é uma questão que ninguém fala. Logo já no início do primeiro século na igreja, né, já um famoso, um erudito chamado Orígenes disse, né, que é o que todo mundo concorda: quanto ao autor da epístola, só Deus sabe
a verdade, né? O que se sabe é que o livro de Hebreus muito provavelmente foi escrito por um judeu, né? Alguns até atribuem uma hipótese que tenha sido o Lucas que tenha escrito o livro, mas considerando que Lucas era um gentio, né? Ele não era judeu de nascença, não era um hebreu. E como o livro de Hebreus ele tem um conhecimento muito profundo do autor falando sobre o Antigo Testamento, né, eu também acho que muito pouco provável que Lucas tenha escrito, porque não seria da cultura de Lucas falar tanto sobre o Antigo Testamento e mostrar Cristo ali, quando Lucas tinha uma cultura mais gentílica. Então provavelmente, talvez Paulo, Apolo, ou daqui a pouco alguém em comunhão ali. Barnabé ali, algum erudito ali, mas o que se sabe é que o autor ele tinha um conhecimento muito profundo do Antigo Testamento, né? E Patrick, qual é o conteúdo principal aí do livro de Hebreus aí que é tão forte aí, tão bacana aí, que já assim, para deixar claro que a gente vai ainda fazer um programa aqui falando do Antigo e Novo Testamento, o que mudou, qual é a ligação de uma coisa com a outra, e com certeza a carta de Hebreus aí vai ter um papel muito forte e presente para a gente poder comentar, mas hoje eu vou deixar apenas um texto de Hebreus ali que eu quero comentar no finzinho, quando a gente passar para as demais, que é bem interessante aí. Fala aí, Patrick. Então, né, os objetivos do autor ao escrever a carta de Hebreus era elevar Jesus como superior a todos os outros mensageiros de Deus, né, os profetas, líderes, e também desafiar o público a se manter na fé apesar da perseguição, né? Então ali o público da carta provavelmente eram judeus messiânicos, judeus cristãos, e é daí, a partir desse público, que a carta toma o nome, né? A carta aos hebreus, judeus ali, então, né? Então essa carta foi escrevida é ótimo, né? Escrevida. Essa carta foi escrita com esses propósitos. E o livro de Hebreus, aí provavelmente dizem que talvez esse público aí talvez seria ali da igreja de Jerusalém, aquela região da Palestina ali, atual Israel, justamente pela carga do conteúdo que tem o livro de Hebreus ali, né? Você com certeza conhece muitas frases de Hebreus, talvez o texto mais conhecido de Hebreus é Hebreus 11, onde diz, né, que a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção dos fatos que não se veem. E logo abaixo vem uma lista extensa de grandes heróis da fé que deixaram ali o seu legado. Então, no capítulo 11 de Hebreus ali, você provavelmente já ouviu muitas pregações sobre os grandes heróis da fé, homens ali que faz. Mas o conteúdo em si da carta, ele vai trazer muito uma sincronia, digamos assim, do Antigo Testamento com o Novo. Por quê? Como a gente já comentou até na carta de Gálatas, que Paulo, até uma teoria de que talvez Hebreus, né, uma teoria que Hebreus seria tipo um apêndice, um anexo à carta de Gálatas. É como se Paulo tivesse escrito para essa carta de Gálatas e em anexo colocou a carta de Hebreus para a questão dos judeus, né? Então tem uma, não é muito aceita, mas é uma corrente aí que se... É uma teoria. É uma teoria aí que até é bem curiosa, mas também acho que não convém. Mas Hebreus ele faz muito isso. Se você pegar ele pega muitos dos símbolos, né, do Antigo Testamento e coloca onde Jesus se encaixa. Ele vai traduzindo, né, o que o livro do Antigo Testamento, o que a lei apontava, né? Um grande nome que você vai ouvir ali em Hebreus, se você começar a ler logo de começo, é Melquisedeque, né? Que o autor diz que Jesus é da ordem de Melquisedeque, porque lá em Abraão, quando Abraão surgiu essa figura lá em Gênesis, Abraão ofereceu, né, seus despojos de guerra, o seu dízimo a esse sacerdote, né, e a Bíblia não fala de onde é que ele vinha, de onde é que ele era, né, e ele não era nem mesmo da tribo de Levi, nem tinha vindo a lei ainda para explicar como é que se faria esse sacerdócio, né. Então o autor de Hebreus fala que Jesus Cristo é esse novo, digamos, Melquisedeque, né, que não é da tribo de Levi, ele vem de uma tribo de Judá, ou seja, para você entender, né, os sacerdotes do Antigo Testamento eram somente aqueles que eram descendentes da tribo de Levi, e Jesus é um descendente da tribo de Judá. Mas Jesus, ele fere essa ordem, ele vai além dessa ordem levítica, né, e nos transforma, ele é o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote no Antigo Testamento, o papel dele era conectar o povo com Deus, né, o povo não tinha essa liberdade de falar com Deus, eles não podiam simplesmente orar e ser ouvido, né, era uma outra tradição, né, o sacerdote tinha que ir lá oferecer um sacrifício. Uma outra aliança. Era uma outra aliança, um outro pacto, e diga-se de passagem, pelos próprios escolha do próprio povo de Israel, porque lá no Monte Sinai, quando Deus deu os 10 mandamentos,
A gente lê ali os 10 mandamentos, foi dado a Moisés, mas na verdade os 10 mandamentos foi ditado a toda a congregação de Israel. Deus estava no monte, Israel, o povo se santificou, e Deus falou a todo Israel os 10 mandamentos. E o povo pediu a Moisés que não suportava ouvir a voz de Deus. Então pediu a Moisés, tu fale com Deus e nos passe e nós obedeceremos, né? Só que não, né? Pois Mas é, né? eles não suportaram ouvir a voz, eles pediram que Moisés fosse o intermediário com eles, com Deus, né? Pra te ver quão gloriosa era a mensagem de Cristo. E naquela época, para o povo poder pedir perdão dos pecados, poder ser purificado, dependia de um sacerdote entrando no templo. E Jesus Cristo, a carta de Hebreus mostra que ele é o sumo sacerdote, né? Ele é o homem que veio a essa terra, nos conectou novamente com Deus, ele mesmo se ofereceu como sacrifício, né, para que nós pudéssemos ser ligados a Deus. É isso aí, né? Então o autor de Hebreus, ele faz várias alusões ali a várias figuras do Antigo Testamento. Primeiramente ele faz ali com anjos, né? Que anjos, como a gente É sabe... exatamente o que eu ia falar agora. Pois é, os anjos eles eram os mensageiros de Deus, né? Que levavam a palavra. E segundo a tradição judaica, foram os anjos que pessoalmente entregaram a Torá a Moisés. Essa tradição é baseada lá em Deuteronômio 33, quando fala que Moisés escreveu lá sobre os anjos que estavam acompanhados de Deus. Então a tradição fala sobre isso, né? E o autor, ele diz que Cristo ele é superior a todos esses mensageiros, os outros mensageiros de Deus. E ao final de cada dessas comparações, Michael, o autor ele coloca um alerta para o público, né? Tu vai dar meu spoiler que eu ia falar agora, tô sentindo, mas vai lá. É o mesmo espírito, né? Mas o alerta que ele iria, que o autor colocou ali, é que se Israel foi chamada a se focar na Torá e obedecê-la, quanto mais devemos obedecer o evangelho do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, a questão é, Israel tinha o dever de obedecer, né, a aliança com Deus, e nós também, como a nova Israel, judeu, gentil, todos que fazem parte da igreja, nós também temos o dever de obedecer o evangelho de Cristo. É isso aí, quase, não chegou a pegar ali, mas é essa mesma linha de pensamento aí, ó. Deixando aí o agradecimento a Jerusa, que mandou um recadinho aqui, que tá ligada no programa. Muito obrigado a Jerusa aí, certeza o Davi aí deve estar ligado também, obrigado pela participação. E Hebreus 2, capítulo 2, versículo 1, né, eu quero que você preste atenção, agora é um momento bem importante ali que eu quero que você reflita realmente. A gente falou uma parte mais teórica, explicação, mas agora é uma parte prática para sua vida. Pegando o gancho que o Patrick falou. Hebreus 2, capítulo 1, o autor fala assim, ó: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Né? Olha só o que o autor está dizendo. Olha, como o Patrick falou, né, a primeira aliança, os 10 mandamentos que foi entregue, ele usa o termo como por anjos, né, a Moisés, que era uma aliança provisória, ainda passageira, apenas fazendo uma projeção do que seria o futuro. E ele fala que se essa aliança que foi entregue por anjos, uma vez que ela foi quebrada, desobedecida, Deus não poupou do castigo da transgressão aqueles que a desobedeceram, ele fala, então quanto mais essa nova salvação, que ele diz assim, a tão grande salvação que foi mostrada, se nós não aceitarmos. O que ele quer dizer assim, ó, a aliança passada era algo passageira, era algo para aquele momento que tinha um propósito ainda muito maior a ser revelado, e mesmo assim quem a descumpriu teve a punição. Agora que Cristo veio, morreu, ele morreu pelos seus pecados, ele se fez sumo sacerdote, se fez sacrifício, né, trouxe-nos uma grande salvação, onde agora nós não dependemos mais de uma pessoa para nós chegarmos a Deus. Você, na sua casa, tem a liberdade de prostrar os seus joelhos, orar e chegar até Deus, porque Ele é o sumo sacerdote. Se essa é tão grande salvação a gente negligenciar, então imagina o quão grande é a punição. Então muito maior é a nossa responsabilidade, né? Estamos pregando a palavra, estamos anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, é Ele que salva, que nós devemos nos arrepender. E as pessoas muitas vezes estão negando, estão desdenhando esse chamado, muito mais grave. E Jesus usou muitas vezes essa afirmação, que se Sodoma e Gomorra, que foi uma região lá que era muito perversa, muito, né, promíscua, ele disse, se Sodoma e Gomorra tivesse ouvido o que vocês estão ouvindo, eles teriam se arrependido. E haverá menos rigor no julgamento para eles do que para vocês. Ou seja, a nossa responsabilidade agora ela é muito maior, porque nos foi confiado uma palavra de salvação muito grandiosa, muito maior que a lei mosaica, né? Muito maior que os 10 mandamentos, que é aquela lei escrita. Agora nós temos a salvação de Cristo.
E uma vez que nós rejeitamos ela, gente, é muito grave isso, é o que o autor de Hebreus está nos exortando. E um dos grandes focos do autor dos Hebreus é a apostasia, ou seja, aquele que se desvia da fé, aquele que cai na fé. Um grande alerta para que aquele povo naquela época não se desviasse dos caminhos do Senhor. E esse alerta serve até nós, até os dias de hoje para nós. É isso aí, né, Michael? Só para complementar, tem a questão de que está escrito que Deus passou por cima, né? Digamos que ele não deu muita atenção ao passado antes de Cristo, aos que passaram antes de Cristo, pois eles não tinham conhecimento do Evangelho. Então essa questão de que é bem mais grave para nós é porque nós temos conhecimento da solução eterna de Deus, né, para o pecado, e a nossa responsabilidade é muito maior, né? Se a gente não aceitar agora, nós temos um castigo problema. bem maior. Aqui até o autor aqui, que o Orton Wiley, ele vai comentar esse versículo e vai dizer assim, que essa tão grande salvação é a resposta para o problema do afrouxamento e enfraquecimento na igreja, para a mornidão, né, na experiência pessoal e para a falta de unção no ministério da palavra, né? Tem transformado os cristãos fracos em torres de fortaleza, tem dado esplendor aos semblantes e colocado alegria no coração dos que recebem, tem transformado seus ministros em chamas de fogo santo e inspirado aquela devoção a Jesus Cristo que fez dos mártires a semente da igreja. Essa é que a grande salvação provoca. E ele fala, deixar de tomar posse dessa tão grande salvação pela fé em Cristo é apenas revelar a enormidade do pecado da negligência ou desencaminhamento da vida cristã. Como, pois, escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? É a pergunta irrespondível, não existe possibilidade de fuga. Então, assim, o evangelho está sendo pregado em todo que é lugar, né? E não vai ter justificativa de por que você não aceitou, porque você não quis ouvir a palavra. Então, gente, não vamos negligenciar a palavra, vamos nos firmar em Cristo, que Ele é nosso sumo sacerdote. E esse é o grande teor de Hebreus, mostrar que Cristo é maior que tudo, que Cristo é bem maior que tudo e que nós não podemos negligenciar a tão grande salvação. É isso aí, né? Então o autor ele faz mais alusões, né, ao Antigo Testamento. E ele também fala sobre Moisés, né? Afinal, Moisés era um líder do povo judeu, né? Na época lá da Torá, da lei. E ele construiu o tabernáculo, né? E ele faz alusão a Jesus, pois Jesus também é o líder da igreja, líder do povo de Deus, a nova Israel. E ele não construiu só uma tenda, que era o tabernáculo, mas ele construiu toda a criação, né? Ele fez tudo o que a gente vê e até o que a gente não vê. Então, o autor conta a história de como Israel se rebelou contra Deus e não entrou na terra prometida. E aí, no final dessa comparação, ele coloca outro alerta. Se Jesus é superior a Moisés, a nova criação é maior que a terra prometida, fazendo que a perda seja maior se nos rebelarmos contra Cristo. Isso aí. Se a gente ir se detalhando no livro de Hebreus, a gente vai até passando a meia-noite, porque o autor traz muito esse significado do que Deus queria propor naquele momento, as figuras que eram, e que todo o Antigo Testamento se cumpre em Jesus Cristo. Então, é também muito perigoso, muitos que defendem o Antigo Testamento é velho, não serve para nada. Não, ele serve muito. Ele aponta, ele esclarece, ele explica quem é Cristo. Então, em conhecer o Antigo Testamento, só que com uma lente do Novo, é uma outra leitura do Antigo Testamento, mostrar que em tudo ele aponta para Cristo. Tanto que Moisés fala, né? Hoje eu falo para vocês isso, mas haverá alguém um dia maior do que eu. Ouçam o que ele tem para dizer, né? Então, assim, vale a pena você ler o livro de Hebreus. É um livro bem denso, mas vale a pena você meditar nessa palavra e se fortificar nela, né, Patrick? É isso aí, né? Porquanto a Bíblia ela não é um livro de regras a serem seguidas, ela é sim uma história passando por Antigo e Novo Testamento, os profetas, a lei, e culminando na vinda de Cristo, né? No sacrifício que ele se entregou por nós. Afinal, Cristo, ele é o rei sacerdote, né? Como era Melquisedeque. Ele é perfeito, ele está eternamente disponível para nos ajudar e nos ajudar a vencer contra os nossos pecados. E ele é superior a todas as coisas, né? Isso aí foi a tônica de Hebreus, é mostrar que Cristo, ele é sumo sacerdote e ele é superior a tudo, né? Mostrar a grandeza da essência de Cristo. Mas por Hebreus, vamos parar, porque não parece que o assunto nunca termina em Hebreus. Vamos estender mais aí. Vamos estender mais ainda, mas a gente vai fazendo um programa aí só para falar sobre Hebreus, Antigo e Novo Testamento e Aliança. Mas vamos avançar aí para a carta
de Tiago aí, nosso grande amigo Tiagão aí. Tiagão, que na verdade não é Tiago, sabia, Michael? Não é Tiago? Não, Como o assim nome não é dele Thiago? não é Tiago. Na verdade, o nome de Tiago no... É James o nome dele. Também não. Mas se assemelha muito no Pra inglês. quem não lembra da piada que James é a tradução em inglês de Tiago. Pois é, né? Sentido? Nenhum. Mas a questão é que o nome James se assemelha muito mais ao nome dele no hebraico e no grego. Porque o nome nele no original era Jacó. Era igual ao nome de Jacó. Então é Jacó, irmão de Jesus. Os nomes vão variando conforme a tradução e a linguagem. Tipo ali Saulo, na verdade, a palavra Saulo, ela na verdade é uma variante da palavra Saul. Né? Então, na verdade, o nome de Saulo seria assim, no original mesmo, seria igual ao nome de Saul. Seria Saul o nome dele, né? Vai mudando. Mas, enfim, quem era esse Tiago aí? Muita tradição e muito diz que muito provavelmente era um dos meio-irmãos de Jesus, né? Não era o Tiago o apóstolo. Ele foi martirizado foi o primeiro mártir, né? Morreu bem cedo. Então, muito provavelmente, essa carta de Tiago é Tiago, o irmão de Jesus, que veio a crer nele somente após a ressurreição e acabou sendo um dos líderes da igreja em Jerusalém. Isso aí. Na verdade, Michael, eu acho que o Tiago que foi o primeiro mártir foi outro Tiago. Já estamos confundindo os Tiago Tuki. Não, Tiago, o primeiro mártir, é o Tiago, irmão de João. Tiago, irmão de João. Isso. Ok. Um dos apóstolos de Jesus. Né? Ok. Tiago, irmão de João. Então não era o irmão de Jesus. Não. Tem dois Tiagos. Tem o Tiago, que era um dos 12 Tem três apóstolos. Que era o irmão de João, né? Os filhos do trovão, os caras mais estressadinhos lá. Maior né? e menor. Maior e menor, exatamente. Tem o Tiago menor, que provavelmente esse era um primo de Jesus. Né, que também estava, mas o Tiago maior era esse foi o primeiro mártir. Esse o filho de Zebedeu, filho de Alfeu. Zebedeu, exatamente. Filho de Zebedeu e tinha o Tiago, filho de Alfeu. Isso aí. Tem outro Tiago, que é os três Jacós aí, né? Que é o irmão de Jesus. Que a autoria é bem atribuída tradicionalmente a esse Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém. Isso aí. Então, essa carta de Tiago, ela é bem diferente das cartas de Paulo, né? Porque... Muito provavelmente foi a primeira carta a ser escrita, dizem a tradição também, né? Pois é. E ela é diferente no sentido em que ela não aborda os problemas específicos de uma igreja, como Paulo fez aos Coríntios, os Gálatas, etc. Mas é um resumo de toda a sabedoria dele, tudo que ele aprendeu, toda a sabedoria que ele adquiriu através do Espírito é resumida nessa carta. Então a sabedoria dele é grandemente influenciada pelo livro de Provérbios e também pelo Novo Testamento, o Evangelho de Cristo. Digamos que então que essa carta de Tiago é os Provérbios do Novo Testamento. E como o Patrick falou, não foi escrita direcionalmente a uma igreja em si, ela seria aquelas cartas assim de circulação, né? Tiago escreveu para as comunidades com aquele objetivo, né? Deve ser circuladas para as várias igrejas, para as comunidades serem lidas. Não estava tratando de um problema específico de uma comunidade, como Paulo fazia em suas cartas, que obviamente ele pedia para transmitir, mas eram cartas que tratavam mais de problemas particulares. E Tiago traz algumas coisas muito interessantes, né? Uma das coisas mais interessantes que o Tiago fala aqui é dos linguarudos, né? Ele manda a galera aí frear a língua. É isso aí, né? Então ele dá essa lição de que nós cristãos, alguns de nós pelo menos, muitas vezes amaldiçoamos e ofendemos as pessoas, e com a mesma língua que a gente amaldiçoa e faz mal às pessoas, a gente também dá glórias a Deus. Então é uma hipocrisia enorme. E Tiago tem uma ponta aqui que gera, de certa forma, até muita confusão, mas gera mais confusão por falta de conhecimento, de certa forma, do que por ser confusão. Que é que Tiago, de certa forma, aparentemente, ele exaltece muito as obras, né? Tanto que Lutero teve uma certa dificuldade em ler a carta de Tiago. Mas, na verdade, o que Tiago faz ali, né, ele faz um trocadilho. Ele fala que, você tem fé, mas diz para alguém lá, que está passando fome, passando necessidade. E você diz, que Deus o abençoe, que Deus dê muita vestimenta e muita comida. E você mesmo não dá nada para aquela pessoa, ele está dizendo que a sua fé ela é inútil, ela é totalmente morta. Né? Que as obras elas são as que demonstram a fé. Então ele não está tratando de salvação por obra, ele está apenas dizendo que a verdadeira fé, ela automaticamente ela vai demonstrar frutos e boas obras. Né? E até tem um vídeo no meu canal do YouTube lá, Maicon Oliveira, fazendo um merchan já, que eu fiz um vídeo justamente explicando o que eram esses frutos que Jesus muitas vezes falava. João Batista, quando pregava o arrependimento, ele dizia, olha, não adianta vocês virem aqui se batizarem, se vocês não derem frutos, vocês serão cortados. E Jesus falava a mesma coisa. E no contexto a gente entende que esses frutos são aí um novo estilo de vida.
As sumas são as ações. Então o que o Thiago está dizendo é assim, ó, não adianta você dizer que tem fé, que você crê e tudo mais, mas se a sua vida prática ela não demonstra isso, a sua fé é morta. E ele usa aquele velho exemplo, né? Dizer que crê em Deus, muito bem, até o diabo crê em Deus, né, Patrick? Até o diabo crê. Até os demônios creem em Deus e estremecem, né? Pior ainda, tem uns que creem que ainda dizem que creem em Deus e nem estremece. O diabo ainda treme diante de Deus. Então o que o Thiago está justamente dizendo isso, olha, gente. Eu mostro a minha fé através das minhas obras, ou seja, eu não preciso ficar dizendo eu tenho fé, ó, aqui tá minhas obras, é a prova de que a minha fé é ativa e é viva. Agora, eu vou ficar dizendo que você tem fé, e se você não faz nada no seu dia a dia, se você não ama o seu irmão, se você não pratica, se você não é solidário, se você é egoísta ainda, há alguma coisa errada. Né? Quando o evangelho entra nas nossas vidas, ele tem que transformar, ele tem que nos mudar de dentro para fora e nos transformar em um novo estilo de vida. Literalmente a gente morre para um velho homem e nasce com uma nova pessoa, com um novo pensamento, com uma nova humanidade. Isso mesmo, né? Então o Thiago ali não contradiz Paulo de maneira nenhuma. Na verdade, ele apenas foca em outro ponto mais da fé. A questão é que Paulo pregava a salvação somente pela fé. Então a fé genuína, ela salva. Então, Tiago aborda essa questão de fé genuína e diz, não, você pode dizer que crê em Deus, mas se a tua fé não te transformar, se Deus não te transformar pela tua fé, então a tua fé está morta, ela não é uma fé verdadeira. Até porque quando Paulo ele foca muito na fé, na justificação, ele está sempre, de certa forma, combatendo diretamente, eram aqueles que se apegavam muito à lei judaica, à lei da Torá, né, como dizendo, eu preciso cumprir esses requisitos porque a salvação vai ser só se eu cumprir essas coisas. E Paulo batia muito em cima disso, que não, a nossa salvação é pela fé em Cristo Jesus. Mas se você ler com atenção as cartas de Paulo, ele mesmo vai começar a mostrar, né, em Gálatas, os frutos do Espírito. Em Romanos, lá a partir do capítulo 12, ele dá uma aula de ética ali, de como tem que ser o procedimento cristão. Então, assim, Paulo e Tiago estão em perfeita harmonia, né? Se você ouvir alguma coisa dizer que Tiago contradiz Paulo, é porque a pessoa não compreendeu muito bem a carta. Mas, depois disso, nós vamos para o nosso grande amigo Pedrão. É isso aí, então, a primeira carta de Pedro. Então, ali, né, começando a descrever o autor dessa carta, Simão foi um dos primeiros apóstolos de Jesus durante seu ministério. Quando Simão confessou que Jesus era o Messias, Jesus mudou o nome dele de Simão para Cefas, que em aramaico, né, que é a língua ali daquela região que Jesus morava, era rocha, significava rocha. E no grego, a transliteração desse nome é Petros, que no caso seria o Pedro, o atual. Né? E quem escreveu a carta foi um homem chamado Silvano, a pedido de Pedro. Então Pedro ali deu as ordens, ele formulou a carta basicamente. E nós já tínhamos comentado no outro vídeo, acho, de Atos das cartas de Paulo, quem dizia, né, que isso era muito comum naquela época. Isso, os amanuenses. Os amanuenses, né, que eram pessoas que... Porque muitas pessoas criticaram, diziam, mas Pedro era um pescador, tão inculto, a carta dele é tão boa. Mas assim, gente, o cara ele tava ditando a carta, né, e o escriba ali, tipo, um cara usou um exemplo muito bacana, que ele dizia, tipo, Pedro dizia assim, ó, avisa aí, nós somos geração eleita e Deus não vai deixar nós ficar com um monte de problema, né, e o cara vai dizer assim, ó, somos uma geração eleita, o qual Deus nos chamou e nos poupará de problemas. Ou seja, ele apenas coloca aí numa língua mais culta, mas em nenhum momento ele compromete a mensagem, né? Ele não vai escrever tudo errado, as vírgulas erradas, ele vai escrever de um modo correto. Provavelmente é isso que Pedro ditava, talvez no seu modo mais informal, e o escriba colocava o texto de um modo mais formal, mais culto, né? Pedro ele era um reles pescador, né, entre aspas, mas ainda assim foi escolhido por Cristo para espalhar a mensagem. Então é provável que ele tenha ditado essa carta para esse Silvano e ele que formulou ali mais cultamente. E essa carta foi dirigida aos cristãos gentios da Ásia Menor, né? Na Turquia, lá, a atual Turquia, que estavam sendo perseguidos por seus vizinhos gregos e romanos, que não acreditavam, e então Pedro mandou escrever essa carta para eles. Aliás, a grande parte das cartas do Novo Testamento, tanto de Paulo, mas principalmente essas aqui que nós estamos falando agora, né, era de momentos que havia muita perseguição, nem digo aquela perseguição mais severa que Roma impôs depois de certa forma, mas as comunidades vizinhas, a dificuldade, as torturas ali, a dificuldade. Então essas cartas elas são muito animadoras para tentar motivar a igreja a permanecer firme em meio a perseguições, né, e também com muitos alertas, a gente até vai ver isso mais em João, né, de falsos ensinos, né, que
Gente, não é... Isso é mais focado em 2 Pedro. E a questão como diz, não existe nada novo debaixo do sol, né? A questão de heresias, falsos ensinos, doutrina falsa, gente querendo se dar bem. Cara, desde a época dos apóstolos já tinha esse problema de ter que exortar a igreja. Tem uns que dizem que a igreja primitiva era perfeita, que não tinha nada de Tinha erro. muito problema, Tinha dificuldade. muito problema, né? E Pedro, ele tem uma completa mudança de perspectiva aí, que nessa carta de 1 Pedro, ele se refere aos cristãos gentios como fazendo também parte da família de Abraão, né? Da família da promessa que Deus prometeu a Abraão. E assim como eles, os judeus, né, do Antigo Testamento, esses cristãos, a igreja também foi escolhida por Deus e estava exilada, né? Eles estavam buscando a nova terra prometida, que no caso seria a nova criação. Ele chama nós de forasteiros, né? Como pessoas que estamos vivendo aí um foco em outro momento, né? E então suportarmos as perseguições, dificuldades, né? Ele traz alguns requisitos ali do convívio de pai com filho, né? Ele traz algumas exortações também, é uma carta geral de circulação, né? Pedro provavelmente escreveu essa carta em Éfeso, acho que é onde ele morava. Pedro? Não, em Éfeso Roma. era João que morava. Pedro muito provavelmente estava em Roma, tanto que ele coloca na carta, né, a referência assim, ó, a Babilônia, né, que ele fazia referência a Roma como a Babilônia, né, que era é uma local ótima pagão. referência ao Antigo Testamento, porque Babilônia também era um reino opressivo, né, que torturava o povo de Deus, os judeus, e a Roma é a nova Babilônia, né. Até hoje existem várias Babilônias através do mundo, sistemas opressivos, né, que matam e torturam cristãos. Inclusive a gente vai falar um dia no Papo Teológico sobre esses. Primeira segunda-feira de setembro e a segunda, né, porque dia 13 de setembro é no domingo da igreja perseguida. A gente vai focar essa questão do problema da perseguição, principalmente do muçulmano, né, que é muito perseguido quando se converte. Então a gente vai mostrar aí uma realidade bem diferente do que a gente vive aqui no Brasil, mas isso aí lá você não pode perder em setembro. Sistemas comunistas, né, onde a Sharia, né, que é a lei dos muçulmanos, é implementada, e isso aí é complicado. Né? Isso é o bacana das cartas de Pedro, porque você pode ler agora e você, por mais que ela tenha sido escrita há tantos anos atrás, ela tem uma aplicação muito prática na nossa vida, de permanecermos firmes. Nós sabemos que somos forasteiros, fomos chamados realmente muitas vezes para sofrer por causa de Cristo, mas que Deus está conosco, que Ele continua nos ajudando, Ele continua no controle da história. Pois é, né? E Maicon, essa carta de Pedro aí, ela também fala sobre um presente bem inusitado, né, da parte de Deus e da parte do cristianismo, que na verdade são as próprias dificuldades e a perseguição. Aí, né, o pessoal já pode estar pensando, como assim as dificuldades e a perseguição e os maus tratos podem ser um presente? A questão é que a perseguição e as dificuldades são usadas por Deus para fortalecer a nossa fé, para que nós possamos ter uma confiança, né, mais em Deus, e nós possamos, digamos que, espalhar a fé, né, compartilhar a nossa fé com os outros, para que as pessoas também possam ter confiança. Isso aí. De Pedro, mais ou menos isso aí, você aconselha você a ler a carta de Pedro ali, né? Pedro também, agora não me recordo se é na primeira carta ou vai ser na segunda que a gente vai falar, ele também fala ali, se você quer viver dias felizes, bem, né, feliz realmente, que a sua língua não fale dolosamente, né, refreia a sua língua. Ele também é um cara que fala muito contra os linguarudos, né, para controlar a língua. Então, se você quer ter uma vida abençoada, né, tranquila, debaixo da bênção de Deus, cuide com o que você fala, cuide com o que saia da sua boca, porque muitas vezes a nossa boca representa aquilo que o nosso coração está cheio. E 2 Pedro, ele escreve praticamente quase junto, né? Aí a tônica já é mais, como o Patrick falou antes, aí é mais contra as falsas doutrinas, né, Patrick? É isso mesmo, né? Então, 2 Pedro também provavelmente foi escrita lá de Roma, pelo tal de Silvano, e Pedro provavelmente também ditou essa carta para ele. E, de acordo com a tradição, né, Pedro foi executado, como a gente já falou aqui em um dos papos teológicos, que Pedro foi executado de cabeça para baixo, né? Crucificado de cabeça para baixo, e nas mãos do imperador Nero, né? Então essa carta ela serve mais ou menos como uma despedida de Pedro, porque ele sabe que o tempo dele está chegando, que ele vai ter que deixar esse mundo e partir para a glória. É isso aí. Então, gente, é isso aí. Vai ali, lê Pedro aí, que você possa se motivar a ler essas cartas, né, e saber que elas são muito aplicadas nos nossos dias hoje. Mas antes de nós entrarmos ali nas cartas de João, ali, as últimas cartas ali, a gente vai tomar uma aguinha aí, vamos faturar um pouquinho o nosso comercial e já já a gente volta.
Rádio Web TK Gospel. É seu curto e compartilho. Ponto Real. Alimentação, limpeza, bazar, brinquedos, material escolar, artigos para presente e muito mais. Visite uma de nossas lojas e conheça a nossa grande variedade de produtos. Ponto Real, Taquari, na Rua Albino Pinto, 215 e na José Porfírio da Costa, 219, em frente à rodoviária. Também em Camaquã, Rua Zeca Neto, 855, em frente ao Paradão. Ponto Real, o nosso negócio é fazer você feliz. Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade, camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais. Mr. Puffs, baús, cabeceiras e puffs sob medidas, qualidade e bom preço. Avenida Lauter Filho, número 79, Taquari, Rio Grande do Sul. Visite o nosso site radiotecgospel.com.br. Lá você encontra muitos conteúdos e notícias de nossos colaboradores. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Comercial Elétrica Adelso Costa. Compre de casa que levamos até você. Na Comercial Elétrica você encontra mais de 20 mil itens nos setores de material elétrico, hidráulico, antenas, eletroportáteis, louças sanitárias, ferragens e ferramentas em geral, EPIs, produtos para piscina e muito mais. Comercial Elétrica Adelso Costa, na Avenida Lauter Filho, número 90. Se preferir, compre pelo site comelétrica.com.br ou pelo WhatsApp telefone 3653-3994. Frete grátis para Taquari. Laboratório Labor Vida, em Taquari, Rua José Antero de Siqueira, 357 Centro, e em Tabaí, Rua João Claus, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Laboratório de Análises Clínicas, telefone WhatsApp 51 3653 1502. Resultados que inspiram confiança. Barbieri Autopeças, tudo para o seu carro. Possuímos as melhores marcas de peças e acessórios. Na Barbieri Autopeças, você encontra mais de 25 mil itens, linha de suspensão completa, peças para motor, óleos lubrificantes, surtinas e latarias, além da linha mais completa em tintas automotivas e materiais para polimento. Super promoção de baterias Moura, em 10 vezes do preço à vista. Estamos na esquina da rodovia Aleixo Rocha, com a Pontes Filho, número 10, Taquari, Rio Grande do Sul. Atendemos no telefone 3653-1422 ou no WhatsApp 98053-1422. Você está ligado na Rádio Web TK Gospel. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. É isso aí, estamos de volta aí. Eu tinha falado que encerramos de Pedro, mas o Patrick me apontou aqui que faltou uma coisinha. O que faltou, Patrick, falando de falar de Pedro ali? Pois é, né, Maicon? A questão de Pedro ali é que Pedro também aborda algumas objeções, né? Que até hoje são usadas por alguns céticos para atacar a nossa fé e dizer que, na verdade, os apóstolos inventaram tudo, que é tudo uma mentira, que Jesus não ressuscitou e etc. Então, para responder isso, Pedro dá o seu testemunho da transformação de Jesus no monte. Né? Exatamente, Pedro ali, ele relembra ali o fato da transfiguração lá no monte, exatamente. Isso, esse acontecimento lá que é relatado lá em Marcos 9. E ele também fala que Cristo cumpriu todas as profecias das antigas escrituras. Né? Ali a palavra dos profetas, a lei e os outros escritos ali, então, né? Então não é só uma fantasia que foi escrita aí, que foi inventada para as pessoas se iludirem. Não, foi realmente verdade. Tem outras objeções, né, como a que a gente falou antes dos falsos mestres da igreja, que disseram que não vai haver algum julgamento final. Que, na verdade, isso é muito usado por aqueles cristãos mornos, né, que Deus não vai julgar, que Deus é amor, que Deus não quer o mal da gente, não é justiça e tal. E Pedro, para provar que Deus sim pode e vai julgar o nosso mal,
ele dá exemplos ali, né, da justiça de Deus, como a rebelião dos anjos, né, em Gênesis 6, que dormiram com as mulheres humanas, e Deus julgou eles pelas ações deles. E também a história de Sodoma e Gomorra, que a gente já falou ali na parte da carta de Hebreus, se eu não me engano, e do dilúvio, né. Então, Pedro compara esses casos com a vida dos falsos mestres, né, que não só pregavam má teologia, eles pregavam mentiras, mas também eles viviam uma vida imoral, né? Eles eram focados no dinheiro, eram perversos, eles se envolviam com prostituição, né? Com a avarência, acho que é esse o verbo, né? E ainda por cima, eles se dizem livres, que nós estamos livres pelo Evangelho de Cristo, mas Pedro aponta que na verdade eles não estão livres como eles dizem ser, mas eles estão escravizados pelo pecado. Na verdade, o Maicon já tocou nesse assunto uma vez em uma das reuniões da GF sobre a escravidão, né? Que nós não podemos ter a mentalidade de escravos, de escravidão, e é exatamente isso que esses falsos mestres estão tendo. Eles são escravos dos próprios desejos deles. E para encerrar com a última objeção, né? Que também fala dos falsos mestres e que os ateus também falam muito, é que eles passaram milhares de anos. Como que Jesus não voltou ainda, né? Se ele disse que já ia voltar, aparentemente, né? E Pedro, ele fala ali que essa é uma objeção absurda, porque... Ele usa um salmo lá do Salmo 90, se eu não me engano, né? Que para Deus um ano é um dia, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, né? É isso aí, né? Então, ele fala que o universo já começou a existir, Deus já ordenou a existência do universo, né? E ele também pode intervir de novo com a palavra e fazer isso acontecer. Ele também nos lembra do nosso conceito de tempo, que é extremamente limitado, né? E aí ele dá uma chinelada, porque ele fala assim, sabe por que vocês acham que isso está demorando? É porque ele está sendo paciente. Porque, como bem diz C.S. Lewis, né? A hora que o autor entra em cena é porque acabou o espetáculo, né? E aí vem o julgamento. Então, assim, a demora de Cristo em retornar é a chance para que possamos se arrepender. Esse é o alerta que Pedro dá. É isso mesmo, né? E então ele fala do dia do Senhor, né? Como está relatado lá em Isaías 31 e Sofonias 3, que este novo dia do Senhor, o futuro dia do Senhor, será o dia em que o mundo e todos os seus atos malignos serão expostos, né? E o propósito de Deus, como alguns pensam, não é descartar o mundo, não é acabar com tudo e começar do zero, não. Ele quer expor todo o mal que o mundo cometeu e ainda comete, e remover o mal da criação, e então nós vamos entrar em uma nova criação, né? Porque a questão de o novo céu, a nova terra vir é porque vai estar livre do pecado, não vai ter mais a influência do mal. E essa é a verdadeira esperança que nós temos, né? Que um dia nós viveremos em uma nova criação, livre de todo o mal, né? Que é um parasita que se prende no que é bom e distorce tudo. E nós eternamente estaremos com Deus, então, nessa nova criação. Ali, para você saber, o capítulo 2 de Pedro, 2 Pedro, ele vai bater em cima dos falsos mestres, né, chamando eles de cães que voltam ao vômito, né, de nuvens sem água, né, de pessoas inúteis ali. Que é uma imagem de Paulo. Tem um julgamento bem forte de Pedro ali. E no capítulo 3, então, ele vai defender a questão da volta do Senhor Jesus, né, justamente dizendo isso, né, que Cristo, que justamente naquela época já se dizia, Jesus está demorando, e Pedro fala, olha, para Cristo um dia é 1000 anos, e 1000 anos é um dia, e fiquem felizes por ele demorar, porque ele está dando tempo para que vocês se arrependam e não venha a ser julgado, né. E uma curiosidade de 2 Pedro ali, que o próprio Pedro é um dos primeiros itens que a gente aparece que a canonicidade do Novo Testamento, ou seja, um autor validando documentos do Novo Testamento, que Pedro ali fala que tenho em mente que... quem perdi aqui? Ele fala aqui de Paulo, que ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, mas como também o fazem com todas as demais escrituras, né? Ele equipara os escritos de Paulo a todas as demais escrituras do Antigo Testamento. Então, Pedro, um apóstolo de Cristo, né, que viveu Cristo, ele valida todo o conteúdo que Paulo escrevia, considerando que ele tem o mesmo peso que as demais escrituras. Uma curiosidade interessante ali de Pedro, fazendo referência ao mesmo autor do Novo Testamento. Que é uma coisa interessante, quando eles escreviam essas cartas,
Eles não estavam escrevendo uma carta porque ela vai compor um livro sagrado. Não, eles escreviam as cartas por escrever ali essas situações, nem sequer passava pela cabeça dele que um dia essas cartas seriam recolhidas e colocadas em um livro sagrado, né? Mas para te ver como Deus, o Espírito Santo, ele faz toda a obra. Isso mesmo, né? A questão que ele cita Paulo ali, e significa que os dois não ficaram brigados, né? Afinal de contas, Paulo corrigiu Pedro. Inclusive, eu e o Michael estavam falando sobre isso ontem, mas a questão de que Paulo corrigiu Pedro, mas Pedro não ficou com ódio, né? Com ressentimento. E ele ainda por cima cita Paulo para validar, né? O pensamento, a lógica que ele usa ali nas cartas dele. Exatamente. Agora nós vamos para um outro discípulo também bem próximo de Jesus, assim como Pedro, que é o discípulo João, né? O apóstolo João. É isso aí, né? Então, ali, 1 João, na verdade, nós não sabemos quem foi que escreveu, é um autor anônimo, mas 2 e 3 João foi escrito por um homem chamado Ancião, né? E como a linguagem dessas cartas é bem similar ao Evangelho de João, elas são atribuídas ao mesmo João Evangelista, né? A primeira carta de João começa muito parecida com o Evangelho de João. Isso mesmo. Então, o público dessas cartas é provavelmente, em sua maioria, judeus cristãos, né? Que eles passavam por uma crise de alguns cristãos que se afastaram do caminho de Deus e das igrejas, e que estão gerando problemas para os que permaneceram fiéis. O autor diz em sua primeira carta, que não era carta, na verdade, né? Porque ela não tinha o formato de carta, ela era mais um sermão, né, que ele não está falando nada de novo, mas sim lembrando os cristãos sobre os assuntos que ele aborda. Em 1 João, ele fala sobre como Deus é luz e que obedecer os mandamentos de Deus e amar uns aos outros, que não devemos amar ao mundo e seus prazeres, e que devemos conhecer a verdade e ficar alerta contra falsos mestres, né? E ele também usa a imagem de que Deus é amor, que devemos confiar no amor de Deus, que o amor lança fora o medo, e que devemos confiar em Cristo, que foi crucificado por nossos pecados. Ele começa ali também combatendo uma doutrina herética que já estava começando a surgir, que era dizer que Cristo, na verdade, não veio em carne, que Cristo ele era apenas divino. E aí talvez alguns até entendem que ele estava, de certa forma, até meio que explicando o evangelho dele, que alguns estavam talvez distorcendo, né? Ele começa a primeira carta de João dizendo assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos com nossos olhos, e que contemplamos as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida, né? Como diz, olha, a gente viu, a gente contemplou e a gente tocou nele. Ele era realmente carne, ele era um homem, né? Então ele dá esse testemunho. E aí ele vem falando sobre o andar na luz, né? E falando sobre a questão de amar a Deus e não amar o mundo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, essa distinção. E traz algumas advertências também sobre falsos anticristos ali, que justamente ele denomina que os anticristos são aqueles que não confessam que Cristo veio em carne, aquele que nega a divindade e a humanidade de Cristo. Então João, ele bate muito, tanto no evangelho dele como nesse, ele já está ali se arrebentando com essa gente. Hein? Segundo terceiro João ali são bem curtinhas e são avisos, né? Segunda João ali, então, é um aviso para uma igreja de que alguns enganadores iriam vir até eles buscando suporte para suas doutrinas, né? Mas o João os avisa que não é para dar suporte para esses enganadores. Nem sequer receber eles em casa, que era muito comum ficar ali atormentando e incomodando. Isso mesmo. E em 3 João, ele escreve para um membro de uma das igrejas, né, chamado Gaio. E João pede para ele para ajudar os verdadeiros missionários, né, que iriam chegar ali na região em breve. Então o ancião pede para Gaio fazer isso, pois o líder da igreja de Gaio, chamado Diótrefes, está sendo um babaca e rejeita qualquer um relacionado com João. Como disse um cara, o Idiótrefes. O Idiótrefes, exatamente. Ali, na verdade, eu acho que não era o líder da igreja de Gaio. Eu acho que ele fez apenas comparação que Gaio, como líder de uma igreja, ele estava sendo muito hospitaleiro com os missionários, recebia, né, quando João escrevia as cartas iam por pessoas e ele recebia essas pessoas para lerem a carta. E aí ele critica, né, o nosso grande amigo, como é que é o nome dele? Eu perdi o nome dele aqui agora. Diótrefes, né? Diótrefes aqui. Ele fala que eu escrevi a igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele porque o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede
os que desejam recebê-los e o expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Então João está dando uma chinelada nesse cara, porque ele está se achando o dono da igreja, se achando o dono das pessoas, né? Não quer receber, né, os enviados dele, né? Então assim, subiu para a cabeça, né? Ele está se achando o mais importante, o principal, né? Um problema, mais uma vez, nada de novo debaixo do sol, né? Até hoje temos muitas vezes líderes que se acham donos de seus rebanhos, donos de suas igrejas, né? Se acham superior, uma patente acima, quando na verdade o único cabeça da igreja é Cristo, né? E João então pede para Gaio, não haja como ele, né? Eu te agradeço por ser um hospitaleiro, por estar recebendo as pessoas, recebendo a nós, né? E até ele termina a carta foi curta, sabe, porque ele não queria muito papo. Ele diz assim, tem muito o que escrever, mas não desejo fazer com pena e tinta, espero vê-lo em breve. Uma pena para nós que João não escreveu mais sobre essa carta aí. Pois é, né? Então agora nós vamos para a carta de Judas, Michael. Judas? Como assim Judas? Judas? Não é o Judas Iscariotes. Não é o Judas traidor? Achei que tinha ido. Outro Judas. Achei que tá escrevendo carta já. Outro Judas completamente diferente do Iscariotes, graças a Deus, né? Mas esse Judas não é o Judas que todo mundo conhece, que é o traidor, né? Que traiu Jesus por 40 moedas de prata? 30? 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Eu já tô esquecendo aí dos detalhes. Mas esse Judas é novo, ele não é o mesmo Judas. Lembrando que naquela época Judas era nome assim, que dava um chute na moita, saíam 50 Judas, né? É isso mesmo, vários nomes aí, é a mesma coisa que Simão, que João, Tiago, é um monte de nome que é a mesma coisa. E Judas muito provavelmente, né, é atribuído a duas hipóteses. Ou seria o apóstolo Judas Tadeu, que era um dos apóstolos de Cristo, ou muito provável, e que é o que eu acho que deve realmente ser, que era um também dos meio-irmão de Jesus, né, porque ele se intitula como Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus, né. Então assim, até de certa forma a humildade não queria se jogar assim, eu sou irmão de Jesus, não, eu sou irmão de Tiago, e Tiago é irmão de Jesus, né, não quis pegar esse título justamente para mostrar a autoridade da sua carta, se relacionando a Tiago, mas alguns creem que seja talvez o Judas Tadeu, né, que é um dos apóstolos de Cristo que escreveu. E também ele tem um conteúdo muito parecido com a carta de 2 Pedro, falando sobre uma carta bem curtinha também, com alguns versículos, falando sobre aí também falsos mestres, aí, alguns termos muito parecidos. Então também é uma exortação bem forte contra as doutrinas falsas que estavam surgindo naquela época. Ele usa vários exemplos ali, né, primeiramente de pessoas que pecaram, né, contra Deus, por exemplo, como... Deixa eu ver aqui. Os anjos, né, que isso, não guardaram o seu estado natural. Os homens de Sodoma, a rebelião da própria Israel, né, que era o povo escolhido, e são pessoas que se rebelaram contra Deus. E ele até coloca um bônus ali, né, Michael? Um bônus? Um bônus, porque ele cita também Enoque, o livro de Enoque. Esse é também outro problema que por isso que essas cartas ficou até no final do Novo Testamento, porque ela foi uma das cartas assim, que teve uma dificuldade de entrar no cânon, né, para ser considerado um livro sagrado ou não, por citar Enoque, que não era um livro conhecido, mas enfim, dentro da tradição da igreja, entender e der autoria e confiabilidade a essa carta. Pois é, né, Michael, a questão fica, né? Por exemplo, o mero cristianismo de C.S. Lewis não é um evangelho canônico ou uma carta, mas ele ainda assim serve para o crescimento da igreja e para a gente aprender mais sobre o evangelho de Cristo. E como o conteúdo dele é muito parecido com o que o próprio Pedro diz, então não há nenhuma contradição, algo assim que afete, que vá muito contra ele. Está seguindo bem justamente a doutrina apostólica ali, justamente cobrando da igreja que não se deixem levar para os falsos mestres. E ele usa um exemplo muito bacana que é nuvens sem água. Né? Por que ele usa esse exemplo, nuvens sem águas? Porque numa terra seca e árida, a chuva sempre era algo muito bem-vindo, né? Tu vê uma nuvem chegando ao céu, era um motivo de alegria, um motivo de regozijo, vai vir a chuva para a plantação, era aquele motivo de alegria. Então tu imagina a frustração de um agricultor quando vê aquelas nuvens se aproximando, as nuvens vêm, tipo naqueles calorão assim de verão, assim, né? A gente tá só para uma chuvinha, aí se levanta o tempo, vem com aquelas nuvens lá, e a nuvem passa, venta, e não chove em nada, né? Que Judas usa, né? E Pedro também, nuvens sem água, ou seja, tem uma aparência de coisa boa, tem uma aparência que vai trazer uma grande solução, tem uma aparência que vai fazer algo muito grandioso, mas quando vê passa é simplesmente uma nuvem sem água, não serve para nada, apenas enganou. É isso que ele compara aos falsos mestres, né? Pessoas que vêm com uma aparência bonita, com uma teologia às vezes muito robusta, mas que na prática não
serve para nada, não serviu para nada. Ele usou esta imagem quando mencionou algumas das figuras do Antigo Testamento que não só se corromperam, mas como corromperam os outros, né? Como, por exemplo, Caim, né? Que matou o próprio irmão a sangue frio e então foi lá e construiu uma cidade onde o mal reinava, né? O caos reinava. Também o Balaão, né? Da famosa mula de Balaão, que muitos gostam de usar aí como ofensa. Balaão, né? Que não podia amaldiçoar o povo de Israel, mas ele disse, né? Para os inimigos, os moabitas, se eu não me engano, que mandassem mulheres lá para tentar o povo. E também tem Corá, né? Que incitou rebelião contra Moisés. Então são pessoas que ele usa esses exemplos, né? Das nuvens sem água, das ondas caóticas e também dos pastores egoístas, né? Ele usa essa imagem para comparar essas pessoas. É isso aí, então fechamos Judas aí, estamos chegando ao final do programa. E Patrick, a gente não vai entrar muito, até teria conteúdo, mas não vamos entrar muito em Apocalipse, até porque é um livro bem extenso, bem robusto, né? Se fosse extenso e polêmico. E polêmico, não digo polêmico, é justamente para sua dificuldade muitas vezes de tem entender, ou muitas vezes a gente complica mais do que deveria complicar também o livro. E também confesso que eu não sou um cara muito estudado no livro de Apocalipse, então eu me baseio mais em o que os outros falam do que literalmente tirar muitas conclusões. Então, pelo menos por enquanto, não vamos falar de Apocalipse aprofundadamente. Mas, pelo menos, para dar um panorama assim, do que é esse livro, que também, de certa forma, é uma carta, né, qual é o objetivo principal dele, assim, e quebrar o que, né, a gente usa muito Apocalipse como fim do mundo, mas, na verdade, Apocalipse ela é uma tradução da palavra revelação, né? Na Bíblia inglesa, você não vai encontrar Apocalipse lá em inglês, vai encontrar simplesmente Revelation, né? O livro da revelação. A revelação de Jesus Cristo. Exatamente, ali é onde nós temos ali a revelação de Cristo de um modo muito sublime, né? Escrito por quem? Por um João. Não sei que João é, mas é Apóstolo João. Muito provavelmente a igreja sem problemas traduz aí o apóstolo João, né? Que estava na ilha de Patmos. É o que Jesus amou, não é? Exatamente, o apóstolo, né, foi o último apóstolo a morrer ali, que ficou até o fim da sua vida, né? Ele exilado em Patmos, né, ele recebe essa revelação que vai trazer aí como conteúdo aí, né, a revelação de quem é Cristo. Ele vai trazer várias cartas às 7 igrejas ali, né, que de certa forma na época ela ainda se aplica muito a nós, alguns problemas, dificuldades ali, que algumas que se achavam muito boas, Deus vai mostrar que elas não estão tão boas assim, algumas se sentiam até meio fracas, Deus vai dizer que não, que elas estão fortes. Então ali ele vai trazer ali algumas exortações. E, obviamente, vai trazer sobre a questão da revelação de Cristo, sobre as profecias do fim dos tempos, o julgamento, a ira de Deus, né? E a grande vinda do Senhor Jesus e o grande julgamento final, o dia do Senhor, né? E qual é a grande lição, assim, sem entrar muito a fundo de Apocalipse, mas já dá para deixar, assim, ao você ler, né, que muitas pessoas às vezes têm medo de ler Apocalipse, né? Apocalipse chega a dar arrepio. Quando eu li Apocalipse quando era criança, eu tinha medo. Pois mas olha só, será que Jesus volta? Mas olha como começa o livro de Apocalipse, né? O primeiro versículo, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ou seja, tem um livro de conotação profética. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João, aquele que dá a sua própria autoria, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê essas palavras desta profecia. Felizes, não medroso. Exatamente, felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Então o livro de Apocalipse ele começa com uma promessa de alegria. Olha, felizes são aqueles que leem a profecia, né? Nas traduções mais antigas, um texto mais culto, é bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessas profecias e guardam as coisas. Então, para encerrar esse programa, para você descansar e dormir bem, sem temer Apocalipse. Se você entregou sua vida para Jesus, se você confiou toda a sua vida aos seus cuidados, o livro de Apocalipse ele não é para te assustar. É um livro para te deixar alegre, saber que um dia Deus vencerá todo o mal, que um dia Deus derrotará toda a maldade, Deus derrotará a morte, Deus derrotará Satanás e Ele novamente recriará tudo com um novo céus e uma nova terra. Então, felizes são aqueles que leem essa profecia, né, que verão os seus cumprimentos e poderão compartilhar. Então você se sinta alegre em ler o livro de Apocalipse,
porque sabendo que o seu dia, o nosso dia da redenção, de conhecer verdadeiramente Cristo, aquele que João disse que tinha olhos como de fogo, cabelo brancos como a neve, da sua língua saía uma espada de 2 gumes, e na sua coxa está escrito: Senhor dos senhores e Rei dos reis. Essa é a grande revelação do livro, mostrar que Jesus ele é soberano, ele é Deus, Senhor dos senhores, e que um dia ele voltará para colocar tudo no seu devido lugar. Então se alegre, se regozije em saber que você pertence a Cristo. Se você não pertence, é momento de você se entregar a sua vida para Cristo, né, Patrick? É isso mesmo, né? E parcialmente, né, Maicon, o medo ele é uma ferramenta de trazer as pessoas para Cristo, porque daí elas percebem que elas realmente estão sendo pessoas hipócritas, rebeldes, né, que se rebelaram por motivo nenhum, só por causa do orgulho, né, que não é um bom motivo para se rebelar contra um Deus tão maravilhoso, né? E o medo ele pode ajudar as pessoas a se aproximar mais de Deus e a Cristo, né? Como, por exemplo, se a pessoa está a 2.000 metros de altura e ela não quer confiar no paraquedas, ela simplesmente vai lá e cai e bate os braços para tentar se salvar. Não é bem assim, né, gente? Confie no paraquedas, ou no caso, confie em Jesus para ter a salvação. Seria o termo mais correto, nem seria o medo, mas é importante para ter a prudência, né? Conhecermos a realidade e sabermos aí que somos pecadores, gente. A gente todos somos falhos, errantes. Não há ninguém que vai chegar um dia diante do julgamento e poderá se colocar diante de Deus e querer se justificar por suas obras. Não vai. Quem tentar um dia chegar a Deus e querer argumentar que merece a salvação, mas porque eu fiz isso, fiz aquele outro, vai ouvir um redundante não do Senhor e ainda o seu filme de sua vida para mostrar todas as durezas e obscuridade do seu coração. A nossa salvação, ela é mediante a graça, mediante a confiança de que Cristo nos justificou, Cristo morreu por nós, e é Ele que nos dá a vida eterna, e é Ele que opera em nós, através de nós, gerando frutos de arrependimento, frutos de amor, paz, benignidade, compaixão. Tudo é mérito dele. O dia que chegarmos diante do tribunal de Deus, né, nós poderemos ficar descansados e tranquilos, que não seremos julgados pelas nossas obras, mas sim quando cremos em Cristo, sabendo que Cristo já nos perdoou e já nos deu a sentença. Paulo fala muito isso em Romanos, que o grande dia do julgamento, Deus vai julgar mortos e vivos, trazer a sentença, mas aqueles que estão em Cristo já conhecem a sua sentença de antemão, pois são chamados e justificados. E por isso, por gratidão a isso, a evidência dessas pessoas justificadas é que elas demonstram frutos de arrependimento e frutos de amor e paz. É isso mesmo, né? A fiança que Cristo pagou para nos salvar do julgamento de Deus. É mais ou menos essa analogia que eu uso. Exatamente. Não faz sentido você crer que Cristo te salvou e você continuar uma vida de pecado, porque nenhum homem em sã consciência que é liberto da cadeira elétrica no último segundo iria se voltar contra aquele que pagou a sua dívida, né? Totalmente insano. Então aquele que entende que Cristo o salvou vive uma vida totalmente diferente. E é isso aí, gente. Esse é o nosso programa de hoje, falando sobre as cartas gerais, aí breve, mas uma pincelada muito rápida aí sobre Apocalipse, aí, deixando mais essa reflexão, tirando alguns mitos dele, né? Creia que Cristo é seu Senhor aí. Patrick, dê suas palavras, considerações finais aí para se despedir. Pois é, né? Então é isso. Chegamos ao fim de mais um Papo Teológico, né? Semana que vem, neste mesmo horário, neste mesmo canal, teremos mais, né? Com um novo assunto a ser abordado. E agradeço aí a todos os ouvintes aí que possivelmente, né? Esperamos que tenham aprendido algo com o que a gente explicou aqui. E que Deus abençoe a todos. Exatamente. Um abraço para alguém aí, Patrick. Abraço ao pessoal que está nos ouvindo, né? O clássico, um abraço aos meus pais, né? Que estão me ouvindo, né? Espero que estejam me ouvindo. E um abraço a todos que estão nos ouvindo aí também. É isso aí, gente. Então, muito obrigado por você que esteve ligadinho com nós até agora. Um grande abraço, né? Um abraço pro meu pai, pra minha mãe, que eu vi que o pai postou vários comentários ali. Cachorro, pro gato. Pro tio, pra minha irmã, todos aí. Muito obrigado a você que estava ligadinho aí. Fique ligadinho na programação da Rádio Web TK Gospel. Amanhã de manhã às 6 horas, Roda de Galpão, com Júlia Alcione. Ao meio-dia, 11h30, temos o programa Hora da Informação com Guilherme Amaral. E à noite, programa com o Pastor Milton, às 9 horas. E às 22 horas, Momento de Louvor com Júlia Alcione. Então fique ligadinho na programação, compartilhe com seus amigos. E é isso aí, aqui é a Rádio Web TK Gospel. Fique ligadinho e até o próximo programa.